Tínhamos perdido tudo: nossa casa, nossas coisas, um filho, a confiança em metade da família, mas tínhamos um ao outro. E às vezes, isso é tudo que realmente importa. Chegamos em Lisboa em uma manhã fria de outono. A cidade era linda, com suas ruas de paralelepípedos, os bondinhos amarelos subindo e descendo as colinas, o cheiro do mar misturado com o aroma de pastel de nata saindo das padarias. Era diferente de tudo o que conhecíamos, e talvez fosse exatamente disso que precisávamos. Um recomeço completo. Os primeiros meses foram os mais difíceis. Alugamos um apartamento pequeno em um bairro afastado do centro, longe dos turistas, onde ninguém faria perguntas. O dinheiro que tínhamos conseguido transferir daria para vivermos modestamente por alguns anos se fôssemos cuidadosos. Fernando precisava de fisioterapia constante e encontrei uma clínica pública que o aceitou sem muitas burocracias. Aos poucos, milagrosamente, ele foi melhorando. Primeiro foram os dedos, depois a mão inteira. Em 3 meses, conseguia segurar uma xícara sozinho. Em 6 meses, dava passos curtos com minha ajuda. A fala voltou devagar, palavras arrastadas no começo, mas palavras. A primeira vez que ele disse meu nome completo, Helena, com aquela voz que eu amava, chorei por 1 hora seguida. Fiz amizade com uma vizinha portuguesa, Dona Graça, uma senhora viúva que me ensinou a fazer bacalhau de todas as formas possíveis e me ajudou com as expressões locais que eu não entendia. Ela nunca perguntou muito sobre nosso passado, sobre por que um casal de brasileiros idosos tinha aparecido do nada no bairro dela. Algumas pessoas entendem que todo mundo carrega suas histórias, seus segredos, suas dores. Fernando começou a pintar. Nunca tinha pintado na vida, mas a terapeuta sugeriu como exercício para as mãos, e ele descobriu que gostava. Pinturas simples no começo, cores jogadas na tela sem muito propósito, mas depois começaram a tomar forma. Paisagem, o mar, o pôr do sol visto da nossa janela. E em todas elas, em algum canto, ele pintava 2 figuras de mãos dadas. Nós, sempre nós. Cristina nos ligava pelo Skype 1 vez por mês, sempre de um telefone público ou emprestado para não ser rastreada. Contou que Marcelo tinha ficado furioso quando descobriu as transferências bancárias. Tinha tentado contestar judicialmente, alegando que fizemos isso sob efeito de medicamentos, que não estávamos em pleno uso das faculdades mentais. Mas, sem provas, sem nossos corpos, sem nada, não conseguiu nada. As propriedades foram vendidas antes dele conseguir bloqueá-la. O dinheiro já estava fora do alcance dele. Ele te procura, Cristina avisou em uma dessas ligações. Contratou até investigador particular. Mas não vai achar. Vocês sumiram completamente. É melhor assim, respondi. Para todo mundo. Ricardo finalmente soube da verdade 6 meses depois da nossa fuga. Cristina contou quando achou que era seguro. Ele não acreditou no começo, defendeu Marcelo. Disse que tinha que haver algum mal-entendido. Mas Cristina insistiu, contou cada detalhe que eu tinha passado para ela. Levou tempo, mas Ricardo começou a ver as rachaduras na fachada perfeita do irmão. As mentiras pequenas, as contradições, a forma como ele tinha se apressado em tentar tomar controle de tudo. Os netos, Gabriel e Lucas, cresceram sem saber a verdade completa. Para eles, os avós tinham morrido em um acidente. Era mais fácil, mais gentil. Não precisavam carregar o peso de saber que o próprio pai tinha planejado assassinar a família por dinheiro. Algumas verdades são pesadas demais para ombros jovens. Quanto a Marcelo e Juliana, segundo Cristina, o casamento deles desmoronou 1 ano depois da nossa fuga. Sem o dinheiro que esperavam, com as dívidas se acumulando, com a vergonha de toda a família desconfiando deles, a máscara caiu. Juliana pediu divórcio e levou metade do pouco que tinham. Marcelo perdeu a empresa, perdeu a casa, perdeu tudo que tinha construído baseado na expectativa de herdar nossa fortuna,
Não senti pena. Tentei sentir. Forcei meu coração a encontrar algum resquício de amor maternal por aquele homem que eu criei. Mas não havia nada. O filho que eu conhecia tinha morrido no momento em que disse aquelas palavras horríveis no hospital. O que restou era um estranho que por acaso compartilhava meu sangue. Hoje, 3 anos depois, Fernando e eu sentamos no nosso pequeno terraço todas as tardes. Ele pinta enquanto eu leio, ou às vezes apenas ficamos em silêncio, observando o movimento da rua lá embaixo. Ele ainda tem sequelas. A fala às vezes falha. A perna esquerda arrasta um pouco quando fica cansado, mas está vivo. Estamos vivos e estamos juntos. Aprendi coisas nessa jornada toda que nunca imaginei que precisaria aprender. Aprendi que família nem sempre é sangue. Antônio, um vizinho, fez mais por nós do que nosso próprio filho. Aprendi que o amor verdadeiro é aquele que persiste, mesmo quando tudo desmorona. Fernando e eu perdemos tudo, mas não nos perdemos. Aprendi que dinheiro revela quem as pessoas realmente são e que às vezes as pessoas que você mais ama podem se tornar desconhecidas. Mas, principalmente, aprendi que nunca é tarde para recomeçar. 60 anos, 65, 70, são só números. Enquanto você respira, enquanto seu coração bate, há chance de começar de novo. Pode não ser fácil, provavelmente não será, mas é possível. Se você está passando por algo difícil, se alguém que você ama te traiu, se sente que perdeu tudo, quero que saiba uma coisa: você é mais forte do que imagina. Tem uma força dentro de você que só aparece quando é absolutamente necessária. E quando tudo parecer perdido, quando achar que não há saída, lembre-se, sempre há um próximo capítulo, sempre há uma chance de virar a página e escrever uma história nova. Fernando acabou de terminar uma nova pintura. É nós, dois, de mãos dadas, olhando o horizonte. Ele me mostrou com aquele sorriso torto que a paralisia deixou, mas que ainda é o sorriso mais bonito que já vi. Gostou? Ele perguntou, a voz arrastada, mas cheia de esperança. Segurei a mão dele, aquela mão que segurou a minha por mais de 40 anos através de alegrias e tragédias, através de traições e recomeços. Está perfeita, respondi, como tudo que a gente constrói junto. E era verdade, não tínhamos muito. Um apartamento alugado, algumas economias, roupas simples, memórias dolorosas, mas tínhamos um ao outro. E descobrimos que isso, no final das contas, sempre foi tudo que realmente precisávamos. A vida não é sobre quanto dinheiro você deixa, é sobre quanto amor você viveu. E nós, apesar de tudo, vivemos muito amor e continuamos vivendo. Cada dia, cada pôr do sol, cada sorriso trocado, cada mão dada. Isso é o que fica, isso é o que importa. E se um dia minha história chegar aos ouvidos de Marcelo, quero que ele saiba uma coisa: ele não ganhou, não ficou com o dinheiro, não conseguiu nos destruir, não alcançou nada do que planejou. Nós ganhamos, porque ainda estamos aqui, ainda estamos juntos, ainda estamos amando. E isso, filho, é uma vitória que dinheiro nenhum pode comprar. Obrigada por me ouvirem. Obrigada por me deixarem dividir minha história com vocês. E lembrem-se, não importa o que a vida jogue no seu caminho, não importa quem te traia ou te machuque, você sempre pode recomeçar. Sempre pode escolher o amor. Sempre pode escolher viver. E às vezes viver bem é a melhor vingança de todas. Conseguimos, sussurrei contra o cabelo de Fernando, as lágrimas finalmente vindo em enxurradas. A gente conseguiu, amor. Estamos livres. Antônio dirigia em silêncio, os olhos fixos na estrada, verificando constantemente pelo retrovisor se estávamos sendo seguidos. Não estávamos, pelo menos não ainda. Para onde vamos? Ele finalmente perguntou, a voz tensa. Sua casa por enquanto? Respondi, ainda abraçada a Fernando, que respirava com dificuldade, mas estava consciente, os olhos abertos, me olhando. Preciso de algumas horas para pensar, para planejar o próximo passo. A casa de Antônio ficava a 20 minutos do hospital.
20 minutos que pareceram 20 horas. Cada farol que surgia atrás de nós me fazia prender a respiração, achando que era a polícia, mas chegamos sem incidente. Antônio morava em uma casa simples, térrea, com um quintal pequeno cercado por um muro alto, perfeito para nos esconder por algumas horas. Ajudou-me a levar Fernando para dentro. Deitamos ele no sofá da sala. O rosto do meu marido estava pálido, suado, mas ele apertou minha mão quando me ajoelhei ao lado dele. Está tudo bem, eu disse, mais para mim mesma do que para ele. Vamos ficar bem. Antônio trouxe água, cobertores, remédios que tinha em casa. Vocês precisam comer alguma coisa, ele insistiu. E depois me contem o que diabos está acontecendo. Enquanto ele preparava sanduíches na cozinha, segurei a mão de Fernando e finalmente deixei tudo sair. Contei sobre o segundo AVC dele, sobre meu próprio colapso, sobre acordar e ouvir Marcelo e Juliana planejando nossa morte, como se estivessem decidindo o que jantar. As palavras saíam atropeladas, misturadas com soluços, anos de dor e traição sendo despejados ali naquela sala pequena e escura. Fernando apertava minha mão cada vez que eu pausava para respirar. Não conseguia falar ainda. A paralisia facial e os danos do AVC impediam, mas aquele toque dizia tudo. Ele estava comigo. Sempre esteve. Sempre estaria. Antônio voltou com uma bandeja, o rosto sério, os olhos vermelhos. Escutara tudo da cozinha. Aquele miserável, ele cuspiu as palavras com raiva. O Marcelo sempre foi estranho, eu sabia. Mas isso é monstruoso. Comemos em silêncio. O sanduíche tinha gosto de serragem na minha boca, mas forcei cada mordida. Precisava de energia. Quando terminamos, olhei para Antônio. Preciso do seu celular, pedi. E preciso que você saia de casa por algumas horas amanhã cedo. Não quero te envolver mais do que já está. Ele balançou a cabeça. Vocês são minha família, Helena. Fernando me ajudou quando Maria estava doente, pagou remédios que eu não tinha condição de comprar, nunca cobrou um centavo. Vou ajudar no que for preciso. Peguei o celular dele e fui para o quarto dos fundos. Precisava fazer ligações que não podiam esperar. A primeira foi para o banco. Usando a senha que só Fernando e eu sabíamos, consegui acessar nossa conta pelo telefone. Transferi metade do dinheiro para uma conta digital nova que abri ali mesmo, no nome dos dois. A outra metade deixei, para não levantar suspeitas imediatas. Em seguida, liguei para a imobiliária que cuidava do aluguel das propriedades. Cancelei o contrato. Disse que queríamos vender. Urgente. A segunda ligação foi mais difícil. Cristina. Minha filha atendeu no terceiro toque, a voz sonolenta. Alô, filha, sou eu. Falei baixo. Houve um silêncio chocado. Mãe, mãe, oh meu Deus, você está acordada. Você está bem? Onde você está? O Marcelo me ligou há 1 hora, dizendo que você e o pai fugiram do hospital, que vocês estão confusos, que... Cristina, cortei firme, escuta o que eu vou te dizer e não interrompe. Seu irmão não é quem você pensa que é. Ele planejou nos matar, eu e seu pai, para ficar com o dinheiro. Ouvi ele dizendo isso enquanto fingia estar em coma. Ela riu, mas era uma risada nervosa, descrente. Mãe, isso é loucura. O Marcelo jamais... Ele disse, palavra por palavra, que assim que eu morresse ia colocar seu pai em um asilo e pegar todo o dinheiro. Continuei, a voz quebrando. Ele disse isso, Cristina. Ele e aquela víbora da Juliana planejaram tudo. O silêncio do outro lado foi longo, pesado. Finalmente ela sussurrou. Por que ele faria isso? Ganância, respondi simplesmente. Dinheiro. Ele sempre foi o mais ambicioso. Mas achei que isso vinha de querer vencer na vida. Não sabia que vinha de querer roubar da própria família. Cristina, eu e seu pai vamos desaparecer, vamos para longe. E não quero que você conte nada para ele, entende? Nada, nem que falou comigo. Mas mãe, promete, exigi. Promete que não vai contar. Ela respirou fundo. Eu prometo. Mas vocês vão para onde? Como vão sobreviver? O pai mal consegue andar.
Vamos dar um jeito, garanti, mesmo não sabendo como ainda. Só preciso que você cuide do Ricardo, que conte para ele quando for seguro. E que seja feliz, minha filha. Que cuide dos seus filhos e seja feliz. Não deixe a maldade do seu irmão te destruir. Eu te amo, mãe. Ela soluçou do outro lado. Amo vocês dois. Também te amamos, sussurrei. Sempre. Desliguei antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa, antes que eu desmoronasse completamente. Ricardo poderia esperar. Cristina contaria para ele quando chegasse a hora. Voltei para a sala. Antônio tinha colocado Fernando em uma posição mais confortável, com travesseiro sustentando a cabeça. Consegui os contatos de um despachante, ele disse quando me viu. Pode fazer documentos novos se precisar. Vai custar, mas ele é confiável. Vou precisar, confirmei. Passaportes novos, identidades novas se for possível. Ele assentiu. E para onde vocês vão? Pensei por um momento. Portugal? Decidi. Falam português, temos um pouco de dinheiro agora. E é longe o suficiente para Marcelo nunca nos encontrar. Os próximos 3 dias foram uma correria silenciosa. Antônio conseguiu os documentos falsos. Não eram perfeitos, mas passariam em uma verificação rápida. Helena e Fernando Silva viraram Maria e José Santos. Compramos passagens para Lisboa com o dinheiro que transferi. Antônio nos escondeu na casa dele, trazendo notícias do mundo exterior. Marcelo estava desesperado, ele contou no segundo dia. Apareceu na minha casa, perguntando se eu tinha visto vocês. Disse que estavam doentes, confusos, que precisavam voltar para o hospital. Chamei ele de filho ingrato e fechei a porta na cara dele. Sorri pela primeira vez em semanas. Obrigada, Antônio, por tudo. No terceiro dia, estávamos no aeroporto. Antônio nos deixou na entrada, abraçou os dois longamente. Se cuidem, ele disse a voz embargada. E me mandem notícias quando puderem. Você salvou nossas vidas, eu disse, segurando o rosto dele entre as mãos. Nunca vamos esquecer isso. Entramos no aeroporto. Eu empurrando Fernando em uma cadeira de rodas que Antônio tinha conseguido. Meu coração batia descompassado a cada passo. E se nos reconhecessem? E se Marcelo tivesse alertado a polícia? E se os documentos falsos não funcionassem? Mas funcionaram. Passamos pela imigração sem problemas, embarcamos, e quando o avião finalmente decolou, levantando voo sobre Porto Alegre, sobre o Brasil, sobre toda a vida que tínhamos construído e perdido, senti algo que não sentia há meses, esperança. Fernando apertou minha mão. Olhei para ele e vi lágrimas escorrendo pelo rosto. Eram lágrimas de alívio, de liberdade, de recomeço. Recostei a cabeça no ombro dele e fechei os olhos. Tínhamos perdido tudo. Nossa casa, nossas coisas, um filho, a confiança em metade da família. Mas tínhamos um ao outro. E às vezes isso é tudo que realmente importa. Quando ela voltou, o telefone estava exatamente onde ela tinha deixado. Mas agora eu tinha o que precisava. Só faltava a oportunidade certa. Essa oportunidade chegou 2 dias depois. Era uma quinta-feira à noite, por volta das 10 horas. O hospital estava mais calmo, apenas o turno da noite fazendo as rondas. Carla estava de plantão novamente. Esperei ela sair do quarto para fazer alguma coisa no posto de enfermagem, me levantei com cuidado e fui até onde ela tinha deixado o celular na cadeira. Desta vez, não tive luxo de só memorizar. Precisava fazer a ligação. As mãos tremiam enquanto discava o número de Antônio. Cada segundo parecia uma eternidade. O telefone tocou 1 vez, 2 vezes, 3. Por favor, atenda. Por favor. Alô? A voz rouca dele soou do outro lado. Graças a Deus. Antônio, sussurrei urgente. É a Helena. Houve um silêncio atordoado. Helena, mas como você está... Não posso explicar agora. Cortei, olhando nervosa para a porta. Escuta, eu preciso da sua ajuda. Desesperadamente. Você disse uma vez que se eu e Fernando precisássemos de qualquer coisa, você estaria lá. Claro, claro que sim. Ele respondeu imediatamente, a voz ficando mais alerta. O que vocês precisam? Vocês estão bem?
Marcelo disse que vocês dois estavam em coma, que Marcelo está mentindo. Falei rápido, as palavras saindo em um jato. Antônio, eu não tenho tempo para explicar tudo, mas eu e Fernando precisamos sair deste hospital. Hoje, agora, e precisamos desaparecer. Você pode nos ajudar? Novo silêncio. Conseguia quase ouvir a mente dele trabalhando, processando. Desaparecer? Helena, o que está acontecendo? Meu filho quer nos matar pelo dinheiro. Soltei a verdade crua. Ouvi ele planejando. Ele vai conseguir controle das nossas contas, nos jogar em algum lugar e esperar a gente morrer. Ou pior, Antônio, por favor, você é a única pessoa em quem posso confiar. Ouvi ele respirar fundo do outro lado. Meu Deus! Tá bem, Helena. Me diz o que você precisa. O alívio quase me fez desabar. Preciso que você venha nos buscar. Amanhã à noite, meia-noite. Entrada das emergências. Vou conseguir tirar o Fernando do quarto. Mas preciso de você com um carro. E preciso que você não conte para ninguém. Ninguém pode saber, entende? Nem a Cristina, nem o Ricardo. Ninguém. Eu entendo, ele disse firme. Estarei lá, meia-noite na entrada das emergências. Podem confiar em mim. Obrigada, sussurrei, a voz falhando. Obrigada, Antônio. Segurem firme, ele disse. Vou tirar vocês daí. Desliguei e coloquei o celular de volta, no exato lugar onde estava. Voltei para a cama com as pernas bambas, o coração disparado. Tinha dado o primeiro passo. Agora precisava fazer a parte mais difícil, tirar Fernando do quarto dele e nos levar até a saída sem sermos pegos. O dia seguinte foi o mais longo da minha vida. Cada hora arrastava como se fossem dias. Marcelo apareceu de manhã. Ficou seus 20 minutos habituais, falou sobre como estava difícil, mas que estava lidando. Teve a cara de pau de dizer que me amava, que só queria que eu ficasse bem. Mantive a farsa perfeita, imóvel, sem reação. Por dentro, estava gritando. Quando ele finalmente foi embora, visitei Fernando novamente. Era arriscado durante o dia, mas precisava avisá-lo. Entrei no quarto dele, fechei a porta, me aproximei. Amor, chamei baixo. Hoje à noite a gente sai daqui. Não sei se você consegue entender tudo, mas preciso que confie em mim. Vou vir te buscar à meia-noite. Vai ser difícil, vai doer talvez, mas é nossa única chance. A mão dele se mexeu debaixo da minha. Um aperto fraco, mas deliberado. Ele entendia. Estava comigo. Beijei a testa dele e saí antes que alguém me visse. As horas passaram em câmera lenta. Jantei a comida sem gosto que trouxeram. Fingi dormir quando as enfermeiras faziam as rondas das 8 e das 10. Às 11, o hospital estava mais silencioso. Às 11h30 me levantei. Vesti a calça de moletom e a blusa que estavam no armário, minhas roupas do dia que dei entrada. Estavam largas agora. Eu tinha perdido peso, mas serviam. Peguei minha bolsa que estava guardada junto com os documentos. Dentro tinha minha carteira, os documentos de identidade, o cartão do banco, tudo o que precisaríamos. Respirei fundo. Era agora ou nunca. Saí do quarto descalça para não fazer barulho. O corredor estava mergulhado em sombras, apenas as luzes de emergência acesas. Conseguia ouvir uma televisão ligada no posto de enfermagem ao longe. Alguém estava lá, mas não conseguia ver quem. Caminhei rente à parede, o coração na garganta, até o quarto 407. Fernando estava acordado quando entrei. Os olhos dele, que tinham estado fechados por tanto tempo, estavam abertos e me olhavam. Havia lucidez neles, reconhecimento e algo mais, determinação. Ele sabia que precisávamos fazer isso. Desconectei os monitores dele o mais cuidadosamente possível, tentando não disparar nenhum alarme. O bip cessou. Silêncio abençoado. Tirei os eletrodos do peito dele, a agulha do soro do braço. Ele fez uma careta de dor, mas não emitiu nenhum som. Coloquei os braços dele ao redor do meu pescoço. Vou te levantar agora, avisei. Vai doer, mas aguenta firme. Ergui ele da cama com uma força que nem sabia que tinha. Ele era pesado,
muito mais do que eu conseguiria carregar normalmente. Mas a adrenalina estava fazendo milagres. Consegui colocá-lo sentado, depois em pé, apoiado completamente em mim. As pernas dele mal sustentavam o próprio peso. Precisava praticamente arrastá-lo. Saímos do quarto assim, eu carregando meu marido de 65 anos pelo corredor do hospital às escuras. Cada passo era uma agonia. Meus braços ardiam, minhas costas gritavam, mas não podia parar. Passamos por um quarto, 2, 3. A entrada da escada de emergência estava logo ali, quase lá. Foi quando ouvi passos apressados atrás de nós. Ei! Uma voz feminina gritou. Vocês aí! Parem! Merda! Tinha sido vista. Olhei para trás e vi uma enfermeira correndo na nossa direção. Não tínhamos tempo. Abri a porta da escada com o ombro, praticamente jogando nós dois escada abaixo. Fernando gemeu baixo, o corpo batendo dolorosamente contra mim. Me desculpa, amor. Roguei enquanto descia os degraus o mais rápido que conseguia. De cima vinha o barulho de mais passos, vozes gritando. Alguém ligue para a segurança. 2 pacientes fugindo. A coisa toda tinha virado um caos. Cheguei ao térreo com as pernas tremendo, empurrei a porta de saída. O ar frio da noite me atingiu no rosto. A entrada das emergências estava logo ali, iluminada, com uma ambulância estacionada. E lá estava ele, Antônio, no carro dele, um Corsa velho mais confiável, a porta já aberta esperando por nós. Helena! Ele gritou saindo do carro. Corri até ele, ou algo parecido com correr, mais parecido com um cambalear descontroladamente. Ele pegou Fernando do outro lado, dividindo o peso, e juntos conseguimos colocar meu marido no banco de trás. Entrei atrás, abracei Fernando contra mim. Vai! Gritei para Antônio. Vai agora! Ele pisou fundo no acelerador bem quando 2 seguranças saíram pela porta das emergências, gritando para pararmos. Mas já estávamos longe, as luzes do hospital ficando para trás, engolidas pela noite. Conseguimos, sussurrei contra o cabelo de Fernando, as lágrimas finalmente vindo em enxurrada. A gente conseguiu, amor. Estamos livres. A traição que ouvi do coma. Acordei do coma e ouvi meu filho dizer: assim que ela morrer, eu coloco meu pai no asilo e pegamos todo o dinheiro. Fingi que ainda estava inconsciente e no dia seguinte desapareci, com meu marido para recomeçar do zero em outro país. Se você está gostando dessa história, deixe seu like, se inscreva no canal e comente de qual cidade está assistindo. Isso me ajuda muito a continuar trazendo essas histórias reais para você. Meu nome é Helena. Tenho 62 anos agora, mas quando tudo aconteceu eu tinha acabado de completar 60. Sei que parece coisa de novela, dessas histórias absurdas que a gente vê na televisão e pensa que jamais aconteceria na vida real, mas aconteceu comigo. E juro por tudo que é sagrado que cada palavra que vou contar aqui é verdade. Antes de tudo desmoronar, eu tinha uma vida que muita gente consideraria invejável. Não éramos ricos, mas tínhamos uma vida confortável. Meu marido, Fernando, era engenheiro civil aposentado e eu havia trabalhado por 35 anos como professora de literatura em uma escola particular. Morávamos em uma casa ampla, em um bairro tranquilo de Porto Alegre, com um jardim que eu mesma cuidava nas tardes de sábado. Rosas vermelhas, jasmins que perfumavam as noites de verão e um pé de jabuticaba que Fernando plantou quando nos casamos, há 43 anos. Tínhamos 3 filhos, Cristina, a mais velha, casada e morando no interior com o marido e 2 filhos. Ela sempre foi a mais carinhosa, a que ligava toda semana, perguntava da nossa saúde, vinha nos visitar nos feriados trazendo bolos caseiros e aquele sorriso que iluminava a casa inteira. Depois vinha Ricardo, o do meio, que trabalhava como advogado em São Paulo, sempre ocupado, mas atencioso quando podia. E tinha o Marcelo, o caçula, meu caçula,
o filho que eu carreguei no colo quando teve pneumonia aos 7 anos, o menino que eu consolei quando levou o primeiro fora na adolescência, o homem que eu ajudei a construir sua primeira empresa com as economias que Fernando e eu tínhamos guardado durante anos. Marcelo sempre foi o mais apegado a mim, ou pelo menos era o que eu acreditava. Ele morava a apenas 10 minutos da nossa casa, com a esposa Juliana e os 2 filhos. Visitava quase todo dia, especialmente depois que Fernando começou a apresentar os primeiros sinais de esquecimento. Nada grave ainda, só pequenos lapsos de memória que o médico disse serem normais para a idade. Esquecia onde colocou as chaves, repetia a mesma história 2 vezes no mesmo dia, confundia datas. Eu compensava, anotava tudo em uma agenda, organizava os remédios dele em caixinhas separadas por dia da semana. Marcelo se oferecia para ajudar. Levava o pai nas consultas médicas quando eu não podia, passava no mercado para comprar as coisas que eu pedia. Juliana era mais reservada, mas sempre educada. Sorria quando eu oferecia café, aceitava as fatias de bolo que eu insistia em dar para eles levarem para casa. Os netos, Gabriel e Lucas, enchiam a casa de barulho e risadas nos fins de semana. Eu adorava fazer biscoitos para eles, ver aqueles rostinhos, cobertos de farinha, quando me ajudavam na cozinha. A vida era boa, simples, mas boa. Fernando e eu tínhamos nossos rituais. Todo domingo assistíamos ao jogo do Inter juntos, ele reclamando do juiz e eu fingindo entender as regras do futebol só para estar ao lado dele. Fazíamos caminhadas todas as manhãs na pracinha perto de casa, cumprimentando os vizinhos, parando para conversar com Dona Eunice, que vendia flores na esquina. Às vezes íamos ao cinema, escolhíamos sempre os filmes mais bobos, porque os 2 gostávamos de rir. Nas noites mais quentes, sentávamos no quintal, ele com seu chimarrão e eu com meu crochê, só ouvindo o canto dos grilos e o barulho das folhas do jabuticabau se mexendo com o vento. Nosso relacionamento não era daqueles de filme, cheio de grandes gestos românticos. Era feito de pequenas coisas. Fernando me trazia café na cama todo dia, mesmo depois de 40 anos de casamento. Eu separava as camisas dele do jeito que ele gostava, com as mangas dobradas de um jeito específico que ninguém mais conseguia fazer direito. Ele segurava minha mão quando assistíamos televisão. Eu beijava a testa dele antes de dormir. Amor de verdade não precisa de fogos de artifício. É esse calor constante, essa presença que aquece mesmo nos dias frios. Nosso patrimônio não era grande, mas era fruto de uma vida inteira de trabalho honesto e economia. A casa estava quitada. Tínhamos 2 propriedades que Fernando herdou dos pais, terrenos no interior que rendiam um aluguel modesto, mas constante. Havia as economias na poupança e em alguns investimentos conservadores que Ricardo nos ajudou a fazer. Somando tudo, dava para viver com tranquilidade e ainda deixar algo para os filhos quando partíssemos. Nunca fomos de ostentar, mas também nunca nos faltou nada. Eu achava que havíamos feito tudo certo. Criamos os filhos com amor e limite, demos educação, ensinamos valores. Dividíamos tudo igualmente entre eles. Quando Cristina quis fazer uma pós-graduação, pagamos. Quando Ricardo precisou de ajuda para abrir o escritório, ajudamos. E quando Marcelo quis empreender, também investimos nele sem pestanejar. Nunca fizemos diferença. Todos eram nossos filhos. Todos mereciam as mesmas oportunidades. O acidente aconteceu em uma terça-feira de março. Lembro porque era dia de feira. E eu tinha acabado de voltar carregada de sacolas. Fernando estava no quintal, regando as plantas como fazia toda a tarde. O céu estava daquele azul intenso, com aquelas nuvens brancas e fofinhas que parecem algodão doce. Fazia um calor gostoso, daqueles que pedem uma limonada gelada e uma sombra boa. Eu estava guardando as compras quando ouvi o barulho. Um baque surdo, pesado,
seguido de um silêncio que me gelou a espinha. Larguei tudo e corri para o quintal. Fernando estava caído no chão, a mangueira ainda espirrando água ao lado dele. Os olhos dele estavam abertos, mas tinha uma expressão confusa, perdida. A boca tentava formar palavras que não saíam. Gritei o nome dele. 1, 2, 3 vezes, nada. Peguei o telefone com as mãos tremendo tanto que quase deixei cair. Liguei para o SAMU, tentei explicar o que estava acontecendo enquanto ajoelhava ao lado dele, segurando aquele rosto que eu conhecia melhor que o meu próprio. A pele dele estava quente por causa do sol, mas havia um suor frio brotando na testa. Eu limpava com a mão, repetindo que estava tudo bem, que a ajuda estava vindo, que eu estava ali. A ambulância chegou em 15 minutos, que pareceram 15 horas. Os paramédicos foram eficientes, rápido. Fizeram perguntas que eu respondi no automático, enquanto via eles colocando Fernando na maca. AVC, disseram. Precisava ir para o hospital imediatamente. Subi na ambulância com ele, segurando aquela mão que segurou a minha por toda uma vida, sentindo ela apertar fraca de volta. No hospital foi um turbilhão. Papéis para assinar, perguntas sobre o convênio, médico, falando termos técnicos que eu mal conseguia processar. Liguei para os filhos. Cristina disse que pegaria a estrada imediatamente, chegaria em algumas horas. Ricardo disse que tentaria pegar um voo ainda naquele dia. Marcelo apareceu em 20 minutos, com Juliana atrás dele. Abraçou-me forte, disse que estava ali, que o pai ficaria bem. Passaram 2 horas até um médico vir falar com a gente. Fernando tinha sofrido um AVC isquêmico. Estavam fazendo todos os procedimentos necessários, mas precisariam mantê-lo em observação na UTI. Os próximos dias seriam cruciais. Havia risco de sequelas, mas também chances de recuperação significativa. Tudo dependeria de como o organismo dele reagiria. Fiquei no hospital. Marcelo insistiu para eu ir para casa descansar, mas como eu poderia? Sentei naquela cadeira desconfortável da sala de espera, com o cheiro de desinfetante entranhando nas minhas roupas, o ar-condicionado gelado fazendo meu corpo tremer. Cristina chegou antes da meia-noite, sentou do meu lado, segurou minha mão. Ficamos ali, em silêncio, porque não havia palavras para aquele momento. Fernando ficou na UTI por 5 dias. Eu dormia no hospital, nas cadeiras, às vezes nem dormia, só ficava olhando pela janela, vendo a cidade lá fora continuar girando como se nada tivesse acontecido. As pessoas iam e vinham, riam, viviam suas vidas normais, enquanto a minha estava suspensa naquele corredor frio de hospital. Cristina ficou comigo os 3 primeiros dias. Depois precisou voltar, porque os filhos estavam com o pai dela e a escola tinha voltado. Marcelo aparecia todo dia, trazia comida que eu mal tocava, ficava algumas horas e depois ia embora. No 6º dia, Fernando acordou, confuso, fraco, mas acordou. Chorei tanto que a enfermeira precisou me dar um copo d'água. Segurei a mão dele, olhei naqueles olhos que estavam um pouco mais apagados, mas ainda eram os mesmos olhos que me olhavam com amor há mais de 40 anos. Ele tentou sorrir. Foi um sorriso torto por causa da paralisia facial parcial, mas era um sorriso. Os médicos disseram que ele teria sequelas, dificuldades motoras no lado esquerdo, problemas de fala, a memória que já estava frágil provavelmente pioraria, mas estava vivo e juntos nós enfrentaríamos o que viesse. Comecei a me organizar mentalmente para as sessões de fisioterapia, para as adaptações que precisaríamos fazer em casa, para uma nova rotina. Não me importava, tinha meu marido comigo, isso era o que importava. Fernando teve alta depois de 2 semanas. Marcelo ajudou com tudo, adaptou o banheiro da nossa casa, instalou barras de apoio, comprou uma cadeira de rodas para os dias em que Fernando estivesse mais cansado. Fez tudo isso sem que eu pedisse. Pensei, que filho maravilhoso eu tenho. Como tive sorte de ter um filho tão dedicado. Nos 2 primeiros meses em casa,
A rotina foi exaustiva, mas gratificante. Fernando fazia fisioterapia 3 vezes por semana. Eu o ajudava nos exercícios em casa, nos banhos, na alimentação. Ele tinha dificuldade para falar, então desenvolvemos uma linguagem própria, feita de olhares, gestos, sons. Eu entendia cada resmungo, cada movimento dos olhos. Marcelo continuava aparecendo regularmente, sempre perguntando se precisávamos de algo, se as contas estavam em dia, se os remédios não estavam faltando. Foi em uma tarde de sábado, 3 meses depois do AVC, que tudo mudou de novo. Eu estava na cozinha fazendo a sopa que Fernando gostava, aquela de legumes bem cremosa que era fácil para ele engolir. O rádio tocava uma música antiga que me fazia lembrar da nossa juventude. Pela janela via o jardim precisando de cuidados, as rosas um pouco abandonadas porque eu não tinha mais tempo para elas como antes. Ouvi Fernando me chamar. Não era um chamado normal, era um som estranho, urgente. Larguei tudo e corri para o quarto. Ele estava na cama, onde eu tinha deixado descansando depois do almoço. Alguma coisa estava errada. Os olhos dele estavam arregalados. A mão direita agarrava o peito. Tentou falar, mas não conseguiu. Era outro AVC. Eu sabia. Aquele terror gelado que sobe pela espinha. Aquele segundo em que o mundo para e você precisa tomar uma decisão. Peguei o telefone, liguei para o SAMU novamente. Revivia o pesadelo de 3 meses atrás. Dessa vez foi mais rápido, mais intenso, mais assustador. No hospital, os médicos foram diretos. AVC hemorrágico, muito mais grave que o primeiro. Fernando precisaria de cirurgia imediatamente. As chances eram de 50%. 50% de acordar. 50% de não acordar nunca mais. Assinei os papéis com a mão tremendo, tanto que mal conseguia escrever meu nome. Marcelo estava ao meu lado, Juliana um pouco atrás. Cristina estava a caminho novamente. Ricardo tentava pegar um voo, mas não havia disponibilidade até o dia seguinte. Senti que estava em um pesadelo, que logo acordaria e Fernando estaria ao meu lado na cama, roncando suavemente como sempre fazia. A cirurgia durou 6 horas. 6 horas sentada naquela maldita sala de espera, olhando para o relógio na parede, contando os segundos. Marcelo ficou comigo as primeiras 2 horas. Depois disse que precisava resolver umas coisas, mas voltaria. Fiquei sozinha. Cristina só chegaria de madrugada. Quando finalmente um médico saiu, o rosto dele não dizia nada. Não era feliz, não era triste, era profissional, neutro. A cirurgia tinha sido bem sucedida tecnicamente, disseram. Conseguiram estancar o sangramento, aliviar a pressão no cérebro, mas Fernando estava em coma induzido. Precisariam mantê-lo assim por alguns dias, monitorar como o cérebro reagiria. Só depois poderiam tentar acordá-lo. E então começou a pior espera da minha vida. Fernando ficou em coma, induzido por 1 semana. Depois, os médicos começaram a reduzir a sedação gradualmente, mas ele não acordava. Passou 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Eu estava lá todo dia, o dia inteiro. Segurava a mão dele, conversava, contava sobre o que estava acontecendo lá fora, sobre as flores do jardim, sobre os netos. Lia os livros que ele gostava em voz alta, achando que talvez ele pudesse ouvir, que minha voz pudesse alcançá-lo onde quer que ele estivesse. Os médicos explicaram que não havia um prazo definido. Alguns pacientes acordavam em dias, outros em semanas, outros em meses. E alguns não acordavam. A palavra, que ninguém queria dizer em voz alta, pairava no ar como um fantasma. Depois de 1 mês, começaram a falar em transferi-lo para uma clínica especializada em pacientes de longa permanência, cuidados paliativos, disseram com delicadeza, para que ele ficasse confortável enquanto esperávamos. Foi nesse período que comecei a notar pequenas mudanças em Marcelo. Nada muito óbvio no começo. Ele continuava vindo me visitar, mas ficava menos tempo.
Começou a fazer perguntas sobre nossos papéis, sobre o testamento que Fernando e eu tínhamos feito anos atrás, sobre as propriedades, sobre as contas bancárias. Dizia que era só para se certificar de que estava tudo organizado, caso precisasse me ajudar com alguma coisa. Juliana começou a vir menos também. Quando vinha, ficava no celular, inquieta, como se quisesse estar em qualquer outro lugar. Os netos pararam de visitar o avô. Marcelo dizia que não queria traumatizá-los vendo o avô naquele estado. Fazia sentido, eu pensava. Protegia as crianças, era compreensível. Mas havia algo no ar, uma tensão que eu não conseguia nomear. Às vezes pegava Marcelo e Juliana cochichando e eles paravam quando eu me aproximava. Olhares que trocavam entre si, silêncios que se alongavam desconfortavelmente. Mas eu estava exausta, emocionalmente esgotada, incapaz de processar qualquer coisa além da dor de ver meu marido naquela cama conectado a tubos e máquinas. E então, em uma manhã de segunda-feira, 6 semanas depois do segundo AVC, aconteceu algo que mudaria tudo. Eu estava no hospital como sempre, sentada naquela cadeira ao lado da cama de Fernando. Era por volta das 9 da manhã, e a luz do sol entrava pela janela criando um retângulo amarelo no chão frio de linóleo. O som dos monitores era como uma música de fundo constante, aqueles bips que marcavam o ritmo do coração dele, a respiração mecânica do aparelho que o ajudava a continuar vivo. Eu segurava a mão dele, como fazia todo dia, passando o polegar sobre os dedos dele, sentindo a pele macia, as veias saltadas que a idade tinha trazido. Estava cansada. Não era só um cansaço físico, era algo que ia até os ossos, até a alma. 6 semanas de vigília, de noites mal dormidas naquelas cadeiras horríveis ou nos quartos minúsculos que o hospital oferecia para acompanhante. 6 semanas de esperança e desespero se alternando a cada batimento cardíaco. Meu corpo estava começando a cobrar o preço. Sentia dores nas costas, nas pernas, uma enxaqueca constante que latejava atrás dos olhos. A enfermeira tinha acabado de sair depois de verificar os sinais vitais. Tudo estável. Ela disse com um sorriso gentil, mas cansado. Ela também trabalhava demais, eu percebia. Todos ali trabalhavam demais, lidando com a morte e a vida penduradas em um fio tênue todo santo dia. Fiquei sozinha com Fernando novamente, ouvindo o burburinho do hospital lá fora, passos apressados no corredor, vozes abafadas, uma campainha tocando em algum lugar distante. Foi quando senti uma tontura súbita, violenta, como se o chão tivesse sido puxado debaixo dos meus pés. A sala começou a girar, as paredes se aproximando e se afastando em ondas. Tentei me levantar, buscar ajuda, mas minhas pernas não responderam. A última coisa que lembro é de estar caindo, meu corpo desabando no chão como um saco de batatas, e então tudo ficou preto. Dizem que, quando você está morrendo, sua vida passa como um filme na sua frente. Não foi assim comigo. Foi mais como estar debaixo d'água, naquele lugar entre acordar e dormir, onde você sabe que existe um mundo lá fora, mas não consegue alcançá-lo. Às vezes eu tinha consciência de sons, vozes distantes e distorcidas, como se estivesse ouvindo através de algodão. Às vezes era só escuridão e silêncio, e às vezes, por breves momentos, eu conseguia sentir algo, uma presença, uma mão tocando minha testa, mas não conseguia abrir os olhos ou me mexer. Não sei quanto tempo se passou. Poderiam ter sido horas, dias, semanas. O tempo não existia naquele lugar onde eu estava, mas aos poucos, muito devagar, comecei a voltar. Primeiro foram os sons, bips de máquinas, iguais aos que eu escutava no quarto de Fernando, passos, vozes. Depois vieram as sensações, uma dureza embaixo de mim, uma cama, algo no meu braço, uma agulha, um cheiro químico, medicinal, que queimava um pouco no nariz. Tentei abrir os olhos, mas as pálpebras pesavam toneladas.
Tentei mexer os dedos, senti eles responderem. Um formigamento percorrendo as mãos. Meu cérebro estava voltando, pensamento por pensamento, memória por memória. Fernando, o hospital, a tontura, cair. E depois, nada. O que tinha acontecido comigo? Quanto tempo passou? Ouvi vozes se aproximando. Reconheci uma delas imediatamente. Era Marcelo. Meu filho estava ali. Um alívio atravessou meu peito. Tentei chamar por ele, mas minha voz não saiu. Minha garganta estava seca como lixa, os lábios grudados. Forcei as pálpebras, mas elas só entreabriram uma fresta minúscula. Tudo estava embaçado, formas indefinidas se movendo. Tinha alguém com ele, Juliana. Eu reconheci a voz dela também, mais aguda, mais irritada. Eles estavam conversando baixo, mas dava para ouvir. Fechei os olhos novamente, o esforço de mantê-los abertos sendo demais, mas continuei ouvindo. Meu cérebro agarrou as palavras deles como se fossem uma tábua de salvação. Ela teve um derrame também, Marcelo estava dizendo. Os médicos disseram que foi o estresse, a exaustão. Ela ficou tanto tempo sem dormir direito, sem se alimentar, o corpo dela não aguentou. Está em coma faz 4 dias. A voz de Juliana soou impaciente. 4 dias, Marcelo? E seu pai já está há quase 2 meses. Você tem ideia de quanto isso está custando? 2 quartos de UTI? 2 tratamentos caros? Eu sei. A voz de Marcelo soou cansada. Acredite, eu sei. Forcei minha mente a processar. 4 dias. Eu estava em coma há 4 dias. E Fernando ainda estava... Meu Deus, Fernando! Tentei me mexer, chegar até ele de alguma forma, mas meu corpo era só um peso morto que não respondia aos meus comandos desesperados. Os médicos não sabem quando ela vai acordar. Marcelo continuou. Pode ser amanhã, pode ser daqui a 1 mês, ou nunca. Mesmo que ela acorde, pode ter sequelas. A idade dela não ajuda. Sua mãe tem 60 anos, Marcelo, Juliana retrucou. E a voz dela tinha um tom de acusação. Não é como se ela fosse uma velhinha frágil, mas agora ela está aqui, vegetando, igual ao seu pai, e nós vamos ter que bancar tudo. Senti algo gelado se instalando no meu peito, alguma coisa no tom dela, na forma como disse vegetando, como se Fernando e eu fôssemos um fardo, um problema a ser resolvido. Tentei me agarrar à consciência, não deixar que a escuridão me puxasse de volta. Precisava ouvir. Tinha que ouvir. Não é bem assim, Marcelo começou, mas soou fraco, sem convicção. O plano de saúde está cobrindo a maior parte. Maior parte? Juliana riu. Mas não era uma risada alegre, era amarga, cheia de desprezo. E o resto? E todas as despesas extras? A fisioterapia do seu pai que nunca vai servir para nada porque ele nunca vai acordar? Os remédios caros? A enfermagem particular que você contratou? Isso tudo sai do quê, Marcelo? Do nosso bolso. Nosso bolso? Tudo estava ficando cada vez mais confuso e, ao mesmo tempo, assustadoramente claro. Juliana estava falando como se o dinheiro fosse dela, como se tivesse direito a ele. Você viu quanto tem na conta deles? Marcelo perguntou, e havia algo na voz dele agora. Algo que eu nunca tinha ouvido antes. Uma ganância mal disfarçada. Você viu os extratos que consegui. Entre as economias, os investimentos e o valor das propriedades, estamos falando de quase 2 milhões. 2 milhões, Juliana. 2 milhões que estão sendo torrados em tratamentos inúteis, ela respondeu, a voz subindo levemente antes de ela se controlar e voltar a falar baixo. Seu pai não vai acordar. Os médicos já disseram que as chances são quase nulas. E agora sua mãe também. Você realmente acha que ela vai se recuperar? Olha para ela, Marcelo. Olha para essa mulher na cama. Ela está acabada. Cada palavra era uma facada. Eu queria gritar, queria levantar e mostrar que eu estava ali, que eu podia ouvir cada palavra venenosa que saía da boca dela. Mas meu corpo era uma prisão. Só conseguia ficar ali, imóvel, ouvindo minha vida ser discutida como se fosse uma transação comercial.
Eu sei que parece frio, Marcelo disse depois de um silêncio longo. Eu sei, mas não podemos continuar assim para sempre. Eventualmente vamos ter que tomar decisões difíceis. Decisões difíceis, Juliana repetiu. E dessa vez a voz dela estava diferente. Mais suave, quase carinhosa, mas de um jeito que fez minha pele arrepiar. Amor, você é um bom filho. Foi um bom filho. Mas tem uma hora que você precisa pensar na sua própria família, em mim, nos seus filhos, no nosso futuro. Houve outro silêncio. Consegui escutar a respiração dos dois, pesada, carregada. Tentei novamente abrir os olhos, mas eles simplesmente não respondiam. Era como estar presa dentro do meu próprio corpo, uma espectadora impotente da minha própria vida. Quanto tempo você acha que ela tem? Juliana perguntou. E a casualidade com que fez a pergunta me deu náusea, como se estivesse perguntando quanto tempo faltava para o jantar ficar pronto. Os médicos não falam em prazo, Marcelo respondeu. Mas, pelo estado dela, eu diria que não muito. Algumas semanas, talvez. 1 mês ou 2 no máximo. E seu pai? A mesma coisa. Talvez menos. Silêncio novamente. Escutei o arrastar de uma cadeira, passos se aproximando da minha cama. Senti uma mão tocar meu braço, dedos frios que me fizeram querer encolher, mas não conseguia me mexer. Era Marcelo. Meu filho estava ali, tocando minha pele, e tudo o que eu conseguia sentir era nojo. Sabe o que eu estava pensando? A voz de Juliana veio de algum lugar perto da janela. Quando não estiverem mais aqui, a primeira coisa que vamos fazer é vender essas propriedades. Você disse que elas valem pelo menos 800 mil, certo? Conseguimos liquidar rápido se colocarmos um preço bom. E a casa também. Aquela casa enorme só para os dois. Que desperdício. Vale pelo menos 700 mil, talvez mais. Juliana, Marcelo soou desconfortável. Eles ainda estão vivos. Por enquanto, ela retrucou. E não havia nenhuma emoção na voz dela. Nenhuma. Era fria como gelo, calculista como um contador fazendo um balanço. Estou só sendo prática, o amor. Alguém tem que ser. E quando acabar, você vai precisar decidir o que fazer com seu pai. Se ele sobreviver à sua mãe, quero dizer. Meu coração, que os monitores deviam estar registrando, acelerou. Dá para colocar ele em um asilo, Marcelo disse. E agora a voz dele também estava diferente. Não era mais o meu filho falando, era um estranho. Um estranho que estava planejando se livrar do próprio pai como se fosse lixo inconveniente. Um bom, barato. Não precisa ser nada fancy. Ele nem vai saber a diferença mesmo. Exatamente, Juliana concordou. E escutei o sorriso na voz dela. Viu? Você é muito mais forte do que pensa. Vamos resolver isso tudo, pegar o dinheiro e finalmente podemos ter a vida que merecemos. Aquela casa na praia que a gente sempre quis. A viagem para a Europa. Podemos tirar os meninos daquela escolinha vagabunda e colocar em uma de verdade, particular boa. Tudo isso está ao nosso alcance, mas só precisamos ser pacientes mais um pouquinho. Escutei Marcelo suspirar. Era um som cansado, mas resignado, como se ele tivesse finalmente aceitado algo que vinha resistindo. Você tem razão, ele disse baixinho. Você sempre tem razão. Vamos esperar. E quando acontecer, a gente segue em frente. Eles ficaram em silêncio por mais alguns minutos. Consegui ouvir o som do celular de alguém. Uma mensagem chegando. Preciso ir buscar os meninos na escola, Juliana anunciou. Você vem? Vou ficar mais um pouco, Marcelo respondeu. Só para não parecer que, sabe, caso alguém da família apareça. Caso, ela riu. Cristina só vai conseguir vir no final de semana. Ricardo nem ligou ainda hoje. Ninguém está nem aí, Marcelo. Mas tudo bem, faça sua encenação de filho dedicado. Te encontro em casa mais tarde. E amor, ela fez uma pausa. Tudo vai dar certo, você vai ver. Escutei os saltos dela clicando no chão, se afastando. A porta se abriu e fechou. Fiquei sozinha com Marcelo. Meu filho.
O menino que eu carreguei no ventre por 9 meses, que eu amamentei, que eu embalei para dormir cantando canções de ninar. O homem que estava ali, ao meu lado, esperando eu morrer para poder roubar tudo que Fernando e eu construímos em uma vida inteira. As lágrimas começaram a escorrer pelos meus olhos ainda fechados. Não conseguia controlá-las. Escorriam silenciosas pelas têmporas, molhando o travesseiro. Marcelo não percebeu. Ou se percebeu, não se importou. Ficou ali por mais alguns minutos, o peso dele afundando à beirada da cama quando se sentou. Escutei ele mexendo no celular, o som dos dedos batendo na tela. Provavelmente mandando mensagem, fazendo planos, calculando valores. Depois de um tempo que pareceu eterno, ele se levantou. Senti um beijo rápido na minha testa, mecânico, sem amor. "Tchau, mãe", ele murmurou. "Melhoras", e foi embora. O silêncio que ficou era ensurdecedor. Só o bip das máquinas, constante e indiferente. Deixei as lágrimas correrem livremente agora. Meu peito doía, como se tivessem enfiado uma faca e torcido. Não era só a traição. Era a forma como eles falaram. Como se Fernando e eu não fôssemos pessoas. Fôssemos apenas obstáculos no caminho deles para o dinheiro. Obstáculos que precisavam ser removidos. Quanto tempo passou depois disso? Não sei. Fiquei ali, na minha prisão de carne e ossos, processando o que tinha ouvido. Cada palavra ecoando na minha cabeça, se repetindo, se aprofundando. Assim que ela morrer, eu coloco meu pai no asilo e pegamos todo o dinheiro. As palavras dele, do meu filho. Como era possível? Como alguém que eu criei, que eu amei incondicionalmente poderia se tornar isso? Foi pensando nisso que senti algo mudando, como se uma chave tivesse girado dentro de mim. A dor estava dando lugar a outra coisa, raiva, uma raiva gelada, calculada, que começava no fundo do meu estômago e se espalhava pelo meu corpo todo. Eles achavam que eu ia morrer quietinha, que iam ficar com tudo sem nenhuma consequência. Comecei a me concentrar, em mover um dedo, só um dedo. Forcei toda a minha vontade naquele único objetivo. E depois de tentar o que pareceram ser horas, senti. O indicador da mão direita se mexeu. Só 1 milímetro, mas se mexeu. Um triunfo minúsculo que deu uma explosão de esperança. Se conseguia mexer um dedo, conseguiria mexer outro. E depois a mão. E depois o braço. Era só questão de tempo e determinação. Passei o resto daquele dia e a noite inteira trabalhando nisso. Ninguém percebeu. As enfermeiras entravam e saíam, verificavam os aparelhos, ajustavam os medicamentos, mas eu era só mais uma paciente em coma. Só que eu não estava mais em coma. Estava presa sim, mas estava acordada e estava furiosa. Na manhã seguinte, consegui abrir os olhos. Só uma fresta no começo, mas era o suficiente para ver o quarto. A luz entrando pela janela, as paredes brancas frias. Fechei rapidamente quando ouvi passos se aproximando. Era uma enfermeira. Ela checou meus sinais vitais, anotou alguma coisa na prancheta e saiu. Não percebeu nada. Bom, precisava que eles continuassem achando que eu estava inconsciente. Enquanto pensassem isso, eu tinha tempo. Tempo para pensar, para planejar. Porque uma coisa estava cristalina na minha mente agora. Eu não ia deixar eles ganharem, de jeito nenhum. Nos dias seguintes, desenvolvi uma rotina cuidadosa. Quando estava sozinha, praticava mover os dedos, as mãos, os braços, abria os olhos por breves momentos para avaliar o ambiente, decorar cada detalhe do quarto, a posição da porta, onde ficavam meus pertences, o relógio na parede que marcava as horas arrastada. Quando ouvia passos se aproximando, voltava imediatamente à imobilidade completa. Respiração regular, músculos relaxados, expressão vazia. Tornei-me uma atriz perfeita da minha própria inconsciência. As enfermeiras continuavam achando que eu estava em coma profundo. Ouvia elas comentando entre si sobre minha falta de resposta aos estímulos. Coitada, uma delas disse, certa manhã enquanto trocava meu soro. Tão jovem ainda.
E o marido dela também está aqui, você sabia? No quarto do lado. Os dois em coma. Que tragédia! A outra concordou com um suspiro pesado antes de saírem. Fernando estava no quarto ao lado. Essa informação me deu um alívio absurdo. Ele estava ali, tão perto, vivo. Meu coração se apertou pensando nele, sozinho naquele quarto, preso no mesmo tipo de escuridão que eu tinha acabado de escapar. Será que ele também conseguia ouvir? Será que tinha consciência do que estava acontecendo? Precisava chegar até ele. De alguma forma, precisava. Marcelo aparecia uma vez por dia, sempre no mesmo horário, 3 da tarde. Ficava cerca de 20 minutos, sentava na cadeira ao lado da cama, mexia no celular. Às vezes falava comigo, dizendo coisas que soavam bonitas para qualquer um que estivesse ouvindo. Mãe, estamos todos rezando por você. Os meninos mandam beijos. Você precisa acordar, você precisa voltar para a gente. Mas eu conseguia ouvir o vazio por trás das palavras. Era só teatro. Caso uma enfermeira ou médico passasse e escutasse, ele seria o filho dedicado, preocupado, amoroso. Juliana vinha menos. Aparecia talvez 2 vezes por semana, ficava 5 minutos e sempre com aquela impaciência mal disfarçada. Quando vinham juntos, tomavam cuidado com o que falavam no quarto. Mas eu percebi que conversavam no corredor, logo depois de sair. Às vezes, conseguia captar fragmentos através da porta entreaberta, palavras soltas como procuração, inventário, advogado. Estavam se preparando, planejando cada detalhe do que fariam quando Fernando e eu não estivéssemos mais no caminho. Cristina veio me visitar no final de semana. Chorou tanto que uma enfermeira precisou trazer água para ela. Segurou minha mão por horas, conversou comigo sobre tudo e nada. Contou das crianças, da escola, de como estava preocupada comigo e com o pai. Falou que Marcelo estava sendo muito forte, cuidando de tudo, que ela não sabia o que faríamos sem ele. Aquilo me cortou como uma lâmina. Minha filha, minha doce Cristina, não fazia ideia de quem o irmão dela tinha se tornado, de que monstro dormia sob aquela máscara de filho perfeito. Quis abrir os olhos ali mesmo, contar tudo para ela, mas algo me segurou. Era cedo demais. Eu ainda estava fraca, mal conseguia sentar sem ajuda. E mais importante, não tinha provas. Seria minha palavra contra a de Marcelo. E conhecendo ele, conhecendo como era bom em manipular, em parecer sincero, ele conseguiria virar a situação. Diria que eu estava confusa por causa do coma, que tinha alucinado, que estava delirando. Não, precisava ser mais inteligente que isso. Ricardo ligou algumas vezes, falava com Marcelo, perguntava sobre nosso estado. Marcelo sempre dizia a mesma coisa. Estável, sem mudanças. Os médicos não têm certeza de quando vão acordar ou se vão acordar. Ricardo dizia que tentaria vir no mês seguinte, que estava impossível sair do trabalho agora, que confiava em Marcelo para cuidar de tudo. E Marcelo garantia, com aquela voz cheia de falsa devoção, que sim, que estava cuidando dos pais, que era o mínimo que podia fazer. Foi no 5º dia depois que acordei internamente que algo mudou. Estava praticando mexer as pernas debaixo do lençol, fino, movimentos minúsculos que ninguém notaria quando ouvi vozes alteradas no corredor. Uma delas era do Dr. Mendes, um neurologista que cuidava de mim e de Fernando. A outra era Marcelo, mas ele estava falando mais alto que o normal. Doutor, com todo respeito, Marcelo dizia, e conseguia detectar uma tensão controlada na voz dele. Já fazem quase 2 meses. 2 meses que meu pai está em coma. 6 dias que minha mãe está. Os senhores continuam dizendo que não há previsão, que pode ser a qualquer momento, mas e se não for? E se eles continuarem assim por meses, anos? Entendo sua preocupação. A voz do Dr. Mendes era calma, profissional. Mas cada paciente é único. Já vi casos de pessoas acordarem depois de meses.
A medicina não é exata, Sr. Marcelo. Enquanto os sinais vitais estiverem estáveis, há esperança. Esperança, Marcelo repetiu, e a palavra saiu amargurada. Doutor, eu preciso ser prático aqui. Minha mãe e meu pai têm 60 anos. Mesmo se acordarem, qual a chance de voltarem a ter uma vida normal? Com as sequelas, as complicações, a idade deles. É difícil dizer, o médico interrompeu. Seu pai, especialmente, sofreu 2 AVCs graves. As chances de sequelas significativas são altas. Mas sua mãe teve apenas um episódio. Ela pode se recuperar completamente ou quase. Precisamos dar tempo ao corpo dela. Quanto tempo? A voz de Marcelo subiu um pouco. Quanto mais vamos esperar? Porque, doutor, eu vou ser honesto com o senhor. Isso está acabando com nossa família, financeiramente, emocionalmente. Minha esposa está à beira de um colapso nervoso. Meus filhos perguntam quando os avós vão acordar e eu não sei o que responder. Tem que ter um momento em que a gente precisa considerar outras opções. Houve um silêncio pesado. Outras opções, o Dr. Mendes repetiu devagar. Senhor Marcelo, se está sugerindo o que eu acho que está, preciso deixar claro que enquanto há sinais de atividade cerebral, enquanto o coração bate, enquanto há qualquer chance de recuperação, não podemos e não vamos desligar aparelhos. Isso não é legal e não é ético. Não estou falando de desligar aparelhos, Marcelo respondeu rápido demais, defensivo demais. Estou falando de transferir eles para uma clínica de longa permanência, algum lugar onde possam receber cuidados sem ser aqui no hospital. Algo mais em conta, mais apropriado para a situação dele. Entendo. O médico pausou. Isso é uma decisão que cabe à família. Existem clínicas excelentes que cuidam de pacientes em estado semelhante, mas recomendo que aguarde pelo menos mais algumas semanas, especialmente no caso da sua mãe. Ela está respondendo bem ao tratamento. O edema cerebral reduziu significativamente. Há sinais positivos. Sinais positivos, Marcelo murmurou. Certo. Vou pensar sobre isso, doutor. Obrigado pelo seu tempo. Os passos se afastaram. Fiquei ali, processando sinais positivos. Meu corpo estava se recuperando melhor do que eles imaginavam. E Marcelo estava ficando impaciente, desesperado até. Quanto mais tempo eu ficasse ali, mais dinheiro era gasto em tratamento. Dinheiro que ele já considerava dele. Ele queria me jogar em alguma clínica barata, esquecer que eu existia, esperar eu morrer longe dos olhos de todos. Não ia deixar isso acontecer. Naquela noite, quando tinha certeza que estava sozinha, comecei a testar meus limites de verdade. Consegui sentar na cama, apoiada nos braços que tremiam, mas me sustentavam. Fiquei assim por alguns minutos, a cabeça girando com o esforço, antes de deitar novamente. Era progresso. No dia seguinte, consegui ficar sentada por mais tempo. Balancei as pernas para fora da cama, senti os pés tocarem o chão frio. Tentei ficar em pé, mas minhas pernas cederam imediatamente. Segurei na grade da cama para não cair, o coração disparado, com medo que alguém tivesse ouvido o barulho. Mas ninguém veio. Era madrugada, o hospital mais silencioso. Tentei novamente e novamente. Na quinta tentativa, consegui ficar em pé por alguns segundos antes de precisar sentar. Estava funcionando. Meu corpo estava voltando. Foi na madrugada do 7º dia que finalmente consegui. Me levantei, cambaleante, segurando em tudo que podia. A cama, a mesa de cabeceira, a parede. Cada passo era uma vitória. Cheguei até a porta, abri uma fresta, olhei para o corredor, vazio. A luz fluorescente do posto de enfermagem ao longe, mas nenhuma enfermeira à vista. Era a chance. Saí do quarto com as pernas tremendo, o corpo inteiro suando com o esforço. O corredor parecia se estender infinitamente. Passei por um quarto, 2, 3, e então vi uma placa na porta, leito 407. Era ali. Fernando estava ali. Segurei a maçaneta, respirei fundo e abri a porta devagar para não fazer barulho.
O quarto era idêntico ao meu. Mesma configuração, mesmas máquinas, mesmo cheiro de hospital. Mas na cama, conectado aos tubos e monitores, estava ele, meu Fernando, meu marido, o homem que eu amava há mais de 40 anos. Cobri a boca para abafar o soluço que subiu pela garganta. Ele estava tão magro, o rosto encovado, a pele pálida, os olhos fechados, mas estava ali, vivo. Me aproximei devagar, cada passo doendo nas pernas que não estavam acostumadas a me carregar ainda. Cheguei ao lado da cama, segurei a mão dele. Estava quente. Consegui sentir o pulso fraco, mas constante debaixo da pele. Fernando, sussurrei. Amor, sou eu. Estou aqui. Não houve resposta. Claro que não. Mas continuei falando, baixinho, contando para ele o que tinha acontecido, o que eu tinha descoberto sobre Marcelo, sobre Juliana, sobre os planos horríveis deles, sobre como precisávamos sair dali, fugir, antes que eles conseguissem o que queriam. Você precisa acordar, eu implorei, apertando a mão dele. Precisa voltar para mim. A gente precisa um do outro agora mais do que nunca. Foi quando senti um aperto minúsculo, tão leve que achei que tinha imaginado. Mas então aconteceu novamente. Os dedos dele se moveram, apertando os meus de volta. Meu coração quase parou. Fernando, chamei, mais urgente agora. Fernando, você consegue me ouvir? Aperta minha mão se conseguir me ouvir. E ele apertou. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Não eram movimentos fortes, eram fracos, trêmulos, mas eram intencionais. Ele estava ali, estava consciente. As lágrimas desceram pelo meu rosto sem controle. Ele estava ali comigo. Não estava sozinho. Me inclinei sobre ele, pressionei minha testa contra a dele. Vamos sair daqui, prometi. Não sei como ainda, mas vamos. Não vou deixar eles ganharem. Não depois de tudo que construímos juntos. Você e eu, amor. Como sempre foi. Você e eu contra o mundo, se for preciso. Senti outro aperto fraco na mão. Era uma resposta. Era um sim. Fiquei ali com ele até começar a ouvir movimentos lá fora. O hospital acordando para mais um dia. Beijei a testa dele. Prometi que voltaria e saí do quarto, tão silenciosamente quanto tinha entrado. Voltei para minha cama, me deitei, assumi a posição. Quando a enfermeira entrou para a verificação das 6 da manhã, eu era apenas mais uma paciente em coma, imóvel e inconsciente. Mas por dentro, minha mente estava trabalhando em velocidade máxima. Fernando estava consciente. Ele conseguia me ouvir, conseguia responder. Estávamos juntos nisso, e juntos íamos encontrar um jeito. Passei os próximos dias observando tudo com atenção renovada. Os horários das enfermeiras quando faziam as rondas, quando o hospital ficava mais movimentado e quando ficava mais vazio, onde guardavam as roupas dos pacientes, como funcionava o sistema de segurança, quais corredores levavam aonde. Estava montando um mapa mental de tudo. Marcelo veio visitar no 3º dia depois que encontrei Fernando. Trouxe Juliana dessa vez. Eles ficaram apenas 15 minutos e falaram como se eu não estivesse ali. Basicamente, o mesmo discurso de sempre. Que triste, que difícil, quanto tempo mais isso vai durar? Mas captei algo novo. Marcelo mencionou que tinha conversado com um advogado sobre procuração, sobre acessar as contas bancárias para pagar as despesas médicas, já que eu e Fernando estávamos incapacitados. Era o começo. Ele estava começando a mover as peças no tabuleiro dele. Logo conseguiria acesso ao dinheiro. E depois disso, não precisaria mais esperar que a natureza seguisse seu curso. Ele teria controle total. Poderia nos transferir para onde quisesse, decidir que tipo de tratamento receberíamos, ou se receberíamos algum. Precisava acelerar meu plano. Mas tinha um problema enorme. Como tirar Fernando dali? Ele não conseguia andar, mal conseguia apertar minha mão. Não dava para simplesmente colocá-lo em uma cadeira de rodas e sair empurrando pelo hospital. Precisava de ajuda. Mas de quem?
Cristina estava longe demais, Ricardo também, e não podia confiar em mais ninguém da família sem saber quem mais estava do lado de Marcelo. Foi pensando nisso que tive uma ideia. Ou melhor, lembrei de alguém: Antônio. Antônio era nosso vizinho há mais de 20 anos, um senhor viúvo, aposentado, que tinha se tornado quase parte da família. Fernando e ele jogavam dominó todo sábado à tarde. Ele cuidava do nosso jardim quando viajávamos, alimentava o gato que tínhamos antes dele morrer. Era discreto, confiável e, acima de tudo, nos devia algumas. Fernando tinha ajudado ele financeiramente quando a esposa ficou doente, nunca cobrou de volta, nunca sequer mencionou. Antônio tinha dito na época que, se algum dia pudesse retribuir, faria qualquer coisa. Bem, tinha chegado a hora de cobrar essa dívida. O problema era como entrar em contato com ele. Não tinha acesso ao meu celular, que devia estar guardado em algum lugar com meus outros pertences. Não podia simplesmente ligar do telefone do hospital sem levantar suspeita. Precisava ser mais criativa. A resposta veio de um lugar inesperado. Uma das enfermeiras, a mais jovem, chamada Carla, tinha o costume de deixar o celular dela na mesa enquanto cuidava de mim. Um dia, enquanto ela estava no banheiro ajeitando os remédios, peguei o telefone dela. Meu coração batia tão forte que tinha certeza que ela escutaria mesmo de dentro do banheiro. Desbloqueei, graças a Deus ela não tinha senha, e rapidamente memorizei o número do telefone fixo de Antônio que eu sabia de cor. Quando ela voltou, o telefone estava exatamente onde ela tinha deixado, mas agora eu tinha o que precisava. Só faltava a oportunidade certa.